Hoje é dia 4 de 7 de 2025 e continuamos com o projeto Tanquinho. Então vamos lá. Essas aqui são as imagens da semana passada e essas são as imagens de hoje. Nesse vídeo eu vou mostrar comparação para vocês e também quero mostrar atualizado minha dieta e meu treino, que eu acho que faz um tempinho que eu já não mostro. Então, para vocês acompanharem o que mudou, principalmente no treino, que eu aumentei algumas coisas, eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. As fotos da esquerda são as fotos da semana passada e as da direita são de hoje, certo? Então, aqui me parece que deu uma diminuída na, na barriga, né, um pouquinho. Tem uma luz que mostra que o ombro, eu não sei, não consigo padronizar essas luzes, eu sempre acendo as mesmas luzes, só que sai algumas coisas diferentes, enfim. Mas é isso, né? Então, me parece que deu uma diminuída aqui na barriga. Eu fiz certinho essa semana, não teve muitas saídas mesmo. Então, eu esperava que fosse dar um resultado bacaninha. E é isso, né? O importante é ir conseguindo treinar. Fiz cardio todos os dias, fiz musculação todos os dias e consegui manter a dieta que eu também vou mostrar para vocês. Não 100% a dieta, mas dentro do saudável, né? Não fiz refeições ruins, mas às vezes eu comi um pouco mais, uma refeição a mais, e essa refeição a mais eu vou mostrar para vocês quando chegar na hora da dieta, tá? Mas vamos lá. Aqui de frente, deu para ver, aqui tava um pouquinho retido da semana passada, né? E aqui já me parece que deu uma diminuída até no volume. Então, a ideia é essa, né? É diminuir a barriga. E aí a gente vai perdendo gordura ao longo do tempo fazendo essa dieta. E aí ela vai ficar cada vez mais reta até a pele grudar nos músculos e começar a sair o tanquinho. Quanto tempo será que vai demorar isso? Possivelmente uns 3 meses. Se eu conseguir fazer certinho, né? Que na verdade a dificuldade maior tá sendo essa. Mas semana que vem já, por exemplo, eu vou conseguir fazer esse vídeo na sexta-feira, mas aí eu vou viajar e vou pra praia comemorar o aniversário do meu irmão. E aí já vai ter as refeiçõezinhas livres, já vai dar uma avacalhadinha, porque são dias que eu vou ficar na minha mãe. Aí você não tem a dieta 100% lá. Mas é entender que tudo isso também faz parte, né? Mas até então eu vou focar no que eu consigo controlar, que é o que eu faço aqui, né? Estando lá também eu não preciso comer pra caramba, eu posso comer mais moderado. E lá tem uma academia no prédio, dá pra eu treinar também. Então é uma coisa que dá para fazer, né? Depois eu conto para você se deu certo, porque geralmente também, se for levar em consideração, sexta, sábado e domingo são 3 dias. 3 dias não é algo absurdo dentro de um contexto geral, tá? Mas é, também não adianta você fazer isso todas as semanas, né? Faz um tempo que eu não faço isso, então não é um problema para mim, beleza? Mas é isso, eu vou contando tudo para vocês aqui e conforme forem passando as semanas a gente vai vendo os resultados, beleza? Vamos lá. Aí no final desse mês eu também vou comparar o final do mês com o começo do nosso projeto para a gente ir comparando mês a mês também, beleza? Aqui não me parece que deu tanta diferença, mas eu já tô gostando de ver essa dobrinha aqui que tá essa definiçãozinha aqui que tá começando a aparecer. Nessa foto aqui o braço cobriu, mas eu acredito que cada vez mais vai ficar mais evidente essa parte aqui, principalmente na foto de frente dá pra ver também, né? Então aqui já não tava muito, aqui começa a desenhar um pouco mais, né? Essa foto aqui eu tava bem retido, na real, né? E aqui, ó, se a gente for olhar mais de perto, dá até pra ver o contorninho aqui, ó. Vou até tirar o mouse que ele fica amarelo aí. Dá pra ver um contorninho aqui. Bem que tem as dobrinhas aqui, né? De quando fica sentado. Ainda tem pele, ainda tem gordura pra perder. Mas a gente chega lá, né? Essa é a ideia. E eu vou mostrar esse processo todo para vocês. Espero inspirar vocês a fazerem. E não só fazerem, mas documentarem isso, né? Não precisa ser com vídeo, mas pode ser com foto. E com foto é muito legal, porque você vai vendo ao longo do tempo isso daí e dá um gás para você continuar, né? E aqui me parece que aqui tá bem mais definido. Mas aí, eu acho que talvez não seja nem tanto por conta de nossa, teve um resultado incrível de uma semana para outra. Eu acho que aqui, nessa semana, eu tava retido.
né? Porque foi uma semana que eu tava saindo da gripe e tal, treinei pouco, comi mais, etc. Então aqui eu só voltei pro normal, por assim dizer, mas você já consegue ver uma definição aqui. Você já consegue ver um formato de um trapézio, você consegue ver mais a escápula desenhada aqui, tava retido, né? E aqui a gente já consegue ver um pouquinho mais. Mas é isso, turma. Então, não vi tanta diferença dessa semana, né? Mas eu já consigo perceber que a barriga tá ficando mais reta, o que é ótimo, que é o que eu tô buscando. E vamos em busca de ver os gominhos aí nas próximas vezes. Beleza? E aí eu terminei essa parte aqui, eu quero mostrar para vocês dieta e treino atualizados, o que eu tô fazendo agora, né? Esse aqui é o treino, depois eu mostro. Vamos pra dieta primeiro, que tá mais fácil. Então vamos lá. E não tá cabendo aqui dentro. Deixa eu ver se eu. Ó, deixa eu ver um jeito de enquadrar isso aqui melhor para vocês verem. Bom, dá pra ver, né? Iogurte integral, eu vou lendo pra vocês, vai dar bom. Então vamos lá, ó. Refeição do café da manhã, 600 calorias. Então a gente tem iogurte integral, aveia, pasta de amendoim, semente de chia, whey, cacau e canela, né? Se eu quisesse reduzir as calorias dessa refeição, eu poderia diminuir a pasta de amendoim, por exemplo, que ela é bem calórica, né? Dentro dessa refeição aqui, a pasta de amendoim, ela tem 83 calorias. Eu poderia diminuir o iogurte integral também, usar menos. Poderia diminuir a aveia, por exemplo. Então, eu consigo diminuir as quantidades, se eu quisesse diminuir as calorias daqui, beleza? O cacau em pó, no caso, e a canela, eu nem conto. Porque aqui tem 20 gramas, mas dificilmente você usa 20 gramas de canela, de cacau, enfim. Então, não deve dar 72 calorias. Mas, enfim, essa está sendo a minha refeição do café da manhã, a minha refeição favorita. Gosto bastante. Depois a gente vai pro almoço. E aí, o que está acontecendo? Às vezes, eu fico com fome porque eu tô tentando fazer uma janela de alimentação das 9 da manhã até as 9 da noite, tá? Eu tô testando se eu consigo regular minha fome melhor. E também eu vi que tem alguns benefícios, estava lendo alguns estudos interessantes, que tem alguns benefícios de melhora cardiovascular, de melhora na resistência à insulina. Então é uma coisa que eu tô testando, mas nossa, não é nada absurdo, tá? Não é isso que vai ser o 100%. Se você comer besteira, não adianta fazer essa janela, tá? Mas é uma coisa que eu tenho testado para ver se eu consigo me adaptar à saciedade. Então, geralmente quando eu acordo muito cedo para dar personal, eu fico com. Se eu estou com fome, eu acabo furando essa janela das 9 às 21, né? Eu acabo comendo umas 6, umas 7 antes de sair de casa, depois eu volto para casa. Porque senão eu vou ficar muito tempo sem comer, né? Eu não consigo comer o horário que eu quero, porque às vezes eu tenho personal fora, né? Se eu fosse só home office, tudo bem, é mais fácil. Mas aí eu acabo comendo antes. E quando isso acontece, às vezes eu chego em casa umas 10 horas, tal, eu não consigo esperar o almoço, eu não quero comer, almoçar no caso, né? E aí eu acabo comendo um pão com ovo e uma fruta, né? Então eu tô às vezes adicionando esse pão com ovo e fruta aqui entre o almoço e o café da manhã, beleza? E aí essa adição aí vai dar mais ou menos umas 200, 300 calorias, porque são dois ovos, uma fatia de mussarela, um pão e uma fruta. Então vai dar mais ou menos umas 300 calorias, tá? Uma coisa que eu tenho melhorado também é a questão do chocolate. Por quê? Porque nessa dieta você vê que tem chocolate no almoço e tem chocolate no jantar. E aí eu tô tentando comer menos chocolate, trocar por frutas, né? Porque fruta, um chocolatezinho de 25 gramas, tipo um sonho de valsa, por exemplo, tem 130 calorias. Se eu como duas frutas, tipo duas laranjas, duas maçãs, ou uma laranja e uma maçã, eu tenho as mesmas 130 calorias, mais ou menos, aí. E eu tenho mais saciedade, mais volume. Então eu tenho tentado trocar o chocolate por frutas. Tem dado certo, mas é uma coisa que também eu tenho conseguido, e quando eu consigo fazer isso, eu já não sinto tanta vontade de comer chocolate. Então é uma coisa que eu tenho tentado dar uma controlada. Óbvio que eu tenho chocolate em casa e quando eu tenho vontade eu como, mas estou tentando tirar isso.
E, Vini, mas não pode então ter chocolate na minha dieta? Pode, só que sacia menos. E como eu estou tendo mais fome, eu estou buscando alternativas para saciar minha fome, né? Então, eu posso adicionar legumes, eu posso adicionar frutas que têm fibras, que têm e as fibras elas dão saciedade para você. Então, o ideal quando você está passando fome na sua dieta é você adicionar isso, frutas, legumes, para você comer mais e com menos calorias, né? É uma estratégia inteligente se você quer emagrecer sem ter fome. Beleza? Então tá. Aí o almoço, filé de frango normal, né? Tô comendo 150 gramas para ajudar a bater a proteína do dia. Arroz, 99 gramas. Isso aqui é 100 gramas, né? Feijão e arroz, 100 gramas. Aí tem tomate, cebola, alface, enfim, legumes você pode variar do jeito que você quiser, tá? Não precisa ser necessariamente alface e tomate. Você pode utilizar berinjela, abobrinha, o que você quiser, teoricamente está liberado. Eu geralmente libero para as minhas alunas o que elas quiserem comer de legumes. Menos tubérculos. Tubérculos são mandioquinha, mandioca, batata e batata doce. Não que não possa, mas eles são um pouquinho mais calóricos. Aí eu prefiro quantificar se elas forem comer, não liberar à vontade. Beleza? E aí vamos pro lanche da tarde. Lanche da tarde, ovo de galinha, tapioca, psyllium, banana, canela em pó, cacau em pó e nozes. Então é uma crepioca doce que eu costumo fazer com banana amassado. Eu tenho trocado ela por pão com ovo também, ou por uma tapioca salgada. Então eu tiro o cacau, tiro a canela, eu boto orégano como tempero, e aí as nozes eu também não tenho comido, então é um pouquinho menos de calorias também. E aí a gente vai fazendo aqui com psyllium, tapioca, ovo, queijo, né, e tira a banana. E aí fica uma crepioca doce. Fica praticamente as mesmas calorias, né? 448, que tem mais ou menos. E de repente eu como uma fruta também. E as nozes aqui, como eu não estou comendo, são 116 calorias a menos. Então eu consigo adicionar uma fruta, por exemplo. E é bom você ter uma fonte de gordura boa na sua dieta, tá? No meu caso, eu estou usando a pasta de amendoim aqui do período da manhã. Mas você pode utilizar nozes, abacate, você pode utilizar azeite, pelo menos uma fonte por dia é válido, tá? Porque o restante da gordura que você come geralmente está embutido nos alimentos que você tem, né? Por exemplo, você come ovo, já tem gordura. Você come uma carne vermelha, já tem gordura. Enfim, você vai adicionando essa gordura mesmo sem querer, né? Agora, se a sua alimentação é totalmente regradinha, bonitinha, geralmente vai ter pouca gordura. Aí você pode adicionar mais fontes, né? Mas é que para a maioria das pessoas esses outros alimentos já tem, né? Por exemplo, a aveia já tem um pouquinho, iogurte já tem um pouquinho, chia já tem um pouquinho, aí você vai somando um pouquinho e aí acaba que fica bastante, né? Ou suficiente, né? Porque de gordura a gente deve comer entre 0,6 a 1 grama por quilo de peso corporal, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link do Vini Macros. O Vini Macros ele calcula para você calorias, proteínas, carboidratos e gorduras para você fazer a sua dieta. E eu utilizo com as minhas alunas, utilizo para mim e o Vini Macros eu vou deixar disponível para você, tá? Só clicar no link aqui embaixo para você ter acesso e ver o quanto você precisa de comer de calorias, tanto para ganhar massa muscular quanto para perder gordura. Tá bom? Inclusive, se você quiser fazer os dois juntos, aí eu recomendo que lá no Vinimacros ele vai te dar 4 cálculos para ganhar gordura desculpa, perder gordura mais rápido e perder gordura mais devagar e ganhar massa muscular mais lento, ganhar massa muscular mais rápido. E aí você, se quiser perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, eu aconselho você fazer o déficit de 20%, que é uma das opções, ou o superávit leve, que é outra opção. Mas eu iria para o déficit, tá bom? Só para garantir melhor aí que você consiga. E é isso. Aí a gente tem o jantar. O jantar é parecido com o almoço, né? E eu também coloquei um bombonzinho aqui que eu tento substituir por frutas. Então, é isso. Basicamente, está sendo essa a minha dieta. Estou conseguindo fazer. E algumas vezes eu adiciono o pão. E eu dei uma trocadinha do bombom por fruta. Então, tá me poupando algumas calorias. Tô indo bem. Estou sentindo fome. O que significa que possivelmente estou mesmo em déficit calórico, né? Se você não sente fome nenhuma, geralmente o seu déficit ele não está acontecendo ou
talvez você esteja comendo bastante legumes, o que é uma boa opção. Agora, se você não está comendo bastante legumes e não está com fome, talvez você esteja errando em alguma coisa, beleza? Então, é sobre ponto. Se você está estagnado, geralmente o erro está na dieta, tá? E não é que o erro está na dieta no papel. A dieta do papel tá legal. Às vezes você que não tá seguindo. Então você precisa ver isso daí também, tá? E eu, como tô fazendo cardio todos os dias, acaba que dá mais fome mesmo. Você gasta mais calorias. Então, aparentemente está super certo. Eu vou continuar fazendo. Pra semana que vem eu atualizo vocês para ver se eu consigo fazer tudo certinho. Mas tô indo super bem essa semana, né? Me recuperei da doença e já tô voltando ao normal aí de treino. Vamos pro treino agora, vou mostrar para vocês o que rolou aqui. Então, esse aqui tá sendo meu treino atual. Ó, tô começando com costas e bíceps, porque o meu foco nesse treino, nessa periodização aqui, é de bíceps, tá? Além de perder gordura. Perder gordura é o que eu sempre falo pra vocês. Eu vou perder com a dieta. O treino eu vou moldando o meu corpo. Então, se para perder barriga eu preciso perder gordura, é só fazer dieta que eu perco barriga. E aí, com o treino, eu vou moldando de acordo com o que eu quero. Atualmente, no meu corpo, o que eu sinto falta é um bíceps, né? O meu tríceps ele sempre foi mais dominante do que o meu bíceps, então eu aumentei o volume de bíceps para conseguir fazer com que ele se desenvolvesse pelo menos dessa vez. Aí eu posso fazer isso durante 1, 2 meses e depois eu mudo o foco se ele já estiver do jeito que eu quero. É assim que funciona a musculação. O ideal é sempre você ter um foco, focar durante um tempo nessa musculatura. Quando você tiver com a musculatura melhor, aí você troca o foco. Porque se você foca em treinar tudo igual, da mesma maneira, muito provavelmente você vai ver um resultado muito pequeno, porque vai tudo crescer ao mesmo tempo e um pouquinho, né? Se eu, por exemplo, estou com um treino focado em bíceps, o meu resultado ele vai ser 80% em bíceps, né? E o resto do corpo eu vou colocar os 20%. Agora, se eu quero treinar um pouquinho de tudo, eu vou dividir o quê? 5% de resultado em cada musculatura. Então percebe que vai ser um resultado muito mais lento em cada musculatura. Pode ser que você veja no espelho e você não veja tanta diferença. Agora, se você está focando em uma musculatura só, ela desenvolve muito mais rápido. E é isso que você quer ver, né? Essa musculatura desenvolver. Então, eu sempre recomendo que, em vez de você fazer um treino genérico que pega tudo, você foque aonde você quer, tenha o resultado que você quer, e aí depois você foca em outra coisa, né? Que é muito mais rápido e te dá muito mais motivação para você continuar. Beleza? Bom, vamos lá. Treino de costas aqui e bíceps. Então, treino de costas e bíceps, eu começo com bíceps. Por quê? Porque o meu foco é em bíceps. Então já saíram estudos que mostram que você tem até 30% a mais de resultados na musculatura que você treina primeiro no treino. Então, se eu quero focar em bíceps, eu ponho bíceps antes de costas. E aí eu tenho mais força para fazer bíceps. E quando eu chego em costas, pode ser que meu bíceps fadigue, porque eu já estou trabalhando o bíceps. Só que o meu objetivo é justamente esse. Então tá certo, né? Eu treinar bíceps primeiro. Então não tem problema nenhum nesse caso, tá? Se meu foco fosse em costas, costas primeiro. Então vamos lá. Aí eu tô fazendo rosca Scott, rosca 45, usando algumas técnicas avançadas, né? Como por exemplo a escalada de força aqui, né? Que você vai aumentando a carga. Aí aqui a gente tem um número X de repetições para tentar seguir, entre 8 e 10 repetições. E aqui, se eu passar de 10 com a carga, eu sei que está leve, eu aumento. E se eu não chegar a 8, eu sei que está pesado, aí eu diminuo. Então, sempre chegar à falha entre 8 e 10 repetições. E eu gosto de treinar na falha técnica, que é o quê? Quando a minha técnica ela não está mais 100%. Então, tem muita gente que treina na falha concêntrica, falha excêntrica, e o meu estilo de treino é falha técnica, que é até onde eu consigo fazer o movimento com qualidade, beleza? Então, é mais seguro, e eu, sinceramente, gosto bastante, porque eu priorizo sempre a técnica, né? E, obviamente, dá para você fazer um ou outro exercício até a falha concêntrica ou alguma coisa do tipo, mas se você fizer isso durante todo o treino, já tem estudos mostrando que você não recupera tão bem. Então, não recuperar bem significa que o próximo treino vai ser ruim. E o próximo treino sendo ruim, na semana você vai pegar menos carga do que fazendo é, não até a falha concêntrica. Então, não treine sempre até a falha concêntrica. No máximo, utilize algumas séries
do treino para você fazer, e aí o resto do treino você treina perto da falha concêntrica, beleza? Rosca inversa aqui pro meu antebraço, que eu tava com epicondilite, né? Tava com dor no cotovelo, tal, que é geralmente por falta de fortalecimento do punho mesmo, e aí colocando esses exercícios aqui de punho tem melhorado. Ainda sinto um pouco, mas tem melhorado bastante, tá? Barra fixa graviton, então aqui eu usei o graviton, mas não, é barra fixa sem graviton. E eu tô fazendo até o máximo que eu consigo da falha técnica. Aí geralmente são 6 repetições. Aí tem puxada aberta na barra. E aí a técnica segura 2, então seguro, puxo e seguro 2 aqui embaixo e volto, para justamente aumentar o tempo sob tensão dessa musculatura e conseguir um resultado melhor, tá? Inclusive, eu segurando aqui embaixo, eu foco exatamente onde eu quero, que é a tensão aqui embaixo, que é onde eu quero desenvolver, beleza? Por exemplo, se você é aquela pessoa que quer pegar miolo do peito, né? E você faz um pico de contração aqui na frente, um segura 2 aqui na frente, segura 2 e volta, segura 2 e volta, você tem uma maior contração nesse fechamento. Então é interessante para você, por exemplo, utilizar se você quer pegar alguma parte específica do músculo, certo? E o abdominal. Depois que eu estou fazendo praticamente todos os treinos de braço, eu faço abdominal, e nos treinos de perna eu faço costas, né? A lombar, beleza? Inclusive, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, já deixa aqui nos comentários, tá? E se você está acompanhando até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve, que é muito importante para mim ter mais inscritos e ajudar cada vez mais pessoas, beleza? Vamos lá, peito e ombro agora. Inclusive, tá trocado aqui, porque eu faço costas e bíceps, depois eu faço peito e tríceps. Aí eu faço perna e abdômen, depois eu faço costas e bíceps de novo, peito e ombro, e aí depois perna e abdômen. Tá, então a ordem tá trocada aqui, mas não tem problema. É só para vocês entenderem aqui. Então esse treino eu repito 2 vezes, esse aqui uma, esse aqui duas, e esse aqui uma também. Então eu estou treinando menos tríceps e ombro, porque tem um dia só da semana que eu tenho tríceps isolado e ombro isolado. O resto eu tô fazendo igual. Então, percebe que o foco está mais no resto e menos no tríceps e menos no ombro, entendeu? Então, esse tipo de estratégia você faz pontualmente para você focar aonde você quer focar, beleza? Então, peito e ombro. Vou passar mais rápido aqui, senão eu vou ficar enrolando muito aqui para terminar isso, mas aqui a escalada de força no supino reto, né, o crossover, o crucifixo, crucifixo inverso, remada alta. Então, esses dois aqui é foco em deltoide posterior e trapézio, né? Esses daqui são peito. Elevação lateral para pegar a parte lateral do ombro e desenvolvimento máquina para pegar a parte anterior e lateral do ombro. Depois o infracurto. E aí, como eu treino abdômen praticamente todos os dias, eu diminuo o volume de abdômen. Então, eu tenho só 3 séries de abdômen. Aí eu faço no treino de peito, treino de costas, e aí fica 12 séries por semana. Então, tá bacaninha. E apesar de ser o meu objetivo ter abdômen, eu sei que fazer abdominal não vai me acelerar isso. Eu preciso perder gordura e não ganhar massa muscular. O que não significa que eu não vou treinar. Mas não adianta eu colocar um volume gigante no abdômen, até porque ele já trabalha estabilizando várias musculaturas. Então eu não preciso treinar abdômen tanto assim, né? Ele já tem uma solicitação bacana. Inclusive, tem muita gente que nem treina abdômen e tem tanquinho. Por quê? Porque ele é recrutado em várias musculaturas, em vários exercícios, no agachamento, por exemplo, num remada curvada, por exemplo. Porém, né, eu gosto sempre de ter um treino de abdômen isolado, porque eu sinto que ele trabalha mais e porque eu acho bonito não só ter o abdômen reto, eu acho bonito ter os gominhos mais avantajados. Então, para isso, eu preciso de hipertrofia, né? Eu preciso treinar o abdômen isoladamente. Beleza? Aqui meu treino de perna. Então, tem um leg press 45 que ele é separado, né? Um pé do outro, então desce separado, mas eu faço eles juntos, né? É uma série, os dois juntos, eu não faço um depois o outro. Agachamento búlgaro. Esse aqui eu tô colocando com pouca carga e bastante amplitude. Então eu tô focando bem em fazer com amplitude para melhorar justamente o alongamento, para melhorar minha amplitude. E eu sugiro fortemente que, se você tem dificuldade com amplitude ou alguma coisa do tipo, você pega um exercício para você fazer isso, para você
trabalhar com menos carga e focar bem na técnica, bem na amplitude. Porque eu já tenho vários exercícios que eu pego carga aqui, então não tem problema nenhum. Inclusive é benéfico para mim ter um exercício que foque em amplitude, se tem um estímulo diferente, né? Aí tem o agachamento rack invertido aqui, esse daqui que eu tô fazendo também, é bem pesado, né? E aí por que que eu gosto de colocar esses exercícios? Eu não sei se eu já falei antes, eu acho que sim em algum outro vídeo, mas é porque eu não gosto de jogar muita carga na minha coluna. E aí, se eu for fazer com as duas pernas, jogo mais carga na minha coluna, porque eu vou aumentar a carga aqui e vai jogar mais carga na coluna. E quando eu faço com uma perna só, eu pego menos carga, mas eu sinto trabalhar tão bem quanto, porque é uma perna só. Então eu prefiro trabalhar dessa maneira, porque a minha coluna não é lá essas coisas, né? Então, eu já machuquei ela algumas vezes, então eu tenho medo, tenho cautela hoje em dia, né? Pra treinar. E eu sugiro que você tenha também. E travou aqui. Ah, pronto. E eu sugiro que você tenha também cautela para treinar para você não se machucar, beleza? Cadeira extensora unilateral. Então, a gente faz uma perna depois a outra e aí termina com as parciaisinhas, pequenininhas, né? Esse daqui, na verdade, eu tava tentando fazer bilateral, mas aí como tava repuxando, eu não tava conseguindo pegar uma carga muito legal, aí eu diminuí a carga e fiz unilateral justamente por causa da coluna que eu falei para vocês, né? Cadeira flexora segura dois, então segurando dois aqui, forçando embaixo e subindo. Mesa flexora com mais carga e menos repetições. Panturrilha sentado e hiper extensão lombar. Então, nada de muito diferente aqui, né? Um treino padrão aqui de perna, mas tem dado bem, bastante resultado para mim. Porque, na verdade, o que dá resultado é você fazer. Você ir aumentando as cargas, você colocar técnicas avançadas à medida que você precisa. Não em todos os exercícios, mas para dar um up, né? Principalmente nas musculaturas que você está buscando. Então, esse é o segredo. É fazer um treino bem separado, bem bonitinho, que não te mate, mas que te dê estímulo suficiente para você evoluir. E eu já estou no limite das minhas repetições, né? Geralmente eu trabalho entre 18 e 30 séries, né? Estou no limite das minhas séries. Então, ó, tem 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31. É que o abdômen meio que não conta como peito. Então, eu já tenho 28 séries aqui no meu treino e 3 de abdômen. São 31 séries. Eu já não vou mais aumentar o volume do meu treino, ele vai ficar com esse número de séries. E aí, se eu for mexer, eu vou mexer em quê? Tempo de intervalo, eu vou mexer em técnica avançada, porque eu já cheguei no limite aqui, eu não vejo necessidade nenhuma de evoluir esse limite. E claro, se a gente for levar em consideração, por exemplo, que ombro e tríceps eu treino uma vez na semana, eu tenho menos séries deles do que peito, né? Por exemplo, peito, ó, um, dois, três. 4. Então, são 16 séries. Aí no outro treino, que é peito e ombro, também tem mais 16 séries. Então, fica 32 séries semanais. Só que pro tríceps fica 12 e pro ombro fica 12 também. E tá tudo bem, é o que eu falei pra você, a gente tá treinando menos. Então, leve em consideração quando você for fazer esses cálculos, se você tá treinando duas vezes na semana ou uma vez na semana. Beleza? Isso é importante também para você ter resultado. Aqui é a mesma coisa, tá? Só muda o tríceps aqui. Aqui tem as pegadas diferentes para trabalhar as cabeças diferentes do tríceps, para dar estímulo em todas as cabeças do tríceps. E é isso, galera. Eu acho que eu enrolei um pouco aqui, não de propósito, mas para tentar explicar e deixar bem claro para vocês o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, esses são os meus treinos agora. Tô mandando bala, tô conseguindo fazer. E espero ter esse tipo de resultado de perda de gordura daqui pra frente, agora que eu tô conseguindo encaixar a dieta do jeito que eu falei pra vocês. Beleza? Então é isso, desculpa pelos barulhinhos do WhatsApp, esqueci de tirar ele, mas agora já foi, né? Agora já terminei. Se você gostou, se inscreve no canal. Teve alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. Eu adoro tirar dúvidas de vocês, mas pergunta mesmo que seja básico, que eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza? E se você quiser ter acesso à minha consultoria online, onde eu monto seu treino, sua dieta, te acompanho, eu também vou deixar o meu link do meu site aqui embaixo. É só você clicar. Tem a minha consultoria, tem a minha plataforma com treino e dieta, tem vários produtos que com certeza vão te ajudar e acelerar seu resultado. Tá legal? Então, muito obrigado
e até o próximo Projeto Tanquinho.